O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou em entrevista a Denise Campos de Toledo, aqui na Jovem Pan, exibida hoje, a saída do ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, do cargo. Segundo ele, Cintra era o símbolo do novo imposto que poderia ser apresentado na reforma tributária do governo, que ficou conhecido como Nova CPMF, e sua saída era necessária para, abro aspas, encerrar o assunto. Fecho aspas. Apesar disso, Guedes explicou que a proposta não era uma volta do tributo. Segundo o ministro, a proposta se tratava de um imposto sobre transações e não sobre movimentações financeiras e, por isso, não era CPMF. Guedes afirmou ainda que a proposta de reforma tributária do governo federal vai precisar ser reprogramada após a saída do ex-secretário. Mesmo com a reformulação, ele garantiu que novos tributos não serão criados. Começa com você, Constantino, vai lá. Olha, em primeiro lugar, recomendo a todo mundo que não viu a entrevista que veja na íntegra. É muito boa a entrevista, acho que a Denise fez um ótimo trabalho, inclusive teve o furo ali de reportagem de quem iria substituir Marcos Cintra na Receita, mas não só isso, vários assuntos que foram tratados com o ministro, ela soube fazer as perguntas certas e deu espaço para ele desenvolver sua linha de raciocínio, e ele é muito brilhante nisso, né? Eu faço meu disclaimer, ele foi meu chefe há 6 anos, eu conheço ele muito bem, eu ficava assistindo essas palestras toda noite, quase após o horário de trabalho, né? Aprendendo muito com ele, e ele sempre faz umas metáforas muito boas, foi o que ele fez nessa entrevista, né? A questão ali da dança, que o executivo chamou o Congresso para dançar e no início erra um pouco os passos mesmo em relação à reforma tributária, aí depois começou a ter tiroteio que nem baile funk, cada um correu para um lado, é uma metáfora muito boa, né? E ele está tentando agora justamente, o executivo, voltar a ser o agregador, aquele que busca o denominador comum para a questão tributária, porque cada casa está com uma proposta e o próprio executivo tem a sua, né? Então, a entrevista toda é muito boa, o Paulo Guedes tem o diagnóstico muito acurado do que trouxe o Brasil a essa situação de armadilha do baixo crescimento, né? É o excesso de dirigismo estatal. Ele sabe também qual é a receita é um choque de liberalismo, ou seja, abertura comercial, redução ou simplificação da carga tributária, aí entra a questão que ele queria do tributo tipo a CPMF, né? Porque é um tributo com baixa necessidade de aparato arrecadatório e de fiscalização, amplia muito a base, porque você pega inclusive gente que está na informalidade, cobra pouquinho de todo mundo e acaba arrecadando muito. E aí com isso conseguiria reduzir outros tributos, imposto de renda, folha de pagamento e tudo mais. Então esse era o plano do Paulo Guedes na questão tributária. Além disso, privatizações, que eles vêm defendendo ainda e tem uma lista ampla à espera, né? Todo esse choque de capitalismo, né, que o Brasil tanto precisa. Então ele tem o diagnóstico certo, a receita correta, o problema é que é mais fácil falar do que fazer. E também fazer não depende só dele. Se dependesse, o Brasil era outro. Depende do Congresso, né? Depende do STF, por aí vai. Então ele está tentando fazer a sua parte, né, com um espírito público muito grande, na minha opinião, está se doando muito a isso. E a questão específica do Cintra que você trouxe, Vitor, fica claro aquilo que a gente já falou no programa, pelo menos tinha sido a minha postura. Ele foi, sim, usado ali como fusível, né? Como aquele que queima para não queimar o de cima, o mais importante, né? Então ele foi, nesse caso, usa a metáfora que quiser, boi de piranha, bode expiatório, mas ele era o cara associado à questão do CPMF. O Paulo Guedes deu uma resposta muito boa a essa questão de ingerência do presidente, falou, olha, um presidente que coloca 5 ministérios importantes na mão de um superministro, que é ele, e dá quase total autonomia, depois vai lá e reclama de uma coisa, fala, esse imposto não quero, esse imposto é muito impopular, é minha promessa de campanha, esquece isso. Isso não é ingerência, isso é um direito de um presidente exercer o seu papel, né? Então ele acatou, o Cintra cai por conta disso, esquece esse assunto, pacifica a questão e vamos tentar então partir para agregar a reforma tributária as 3 que estão aí correndo em paralelo. Então, repito, vale a pena ver a entrevista na íntegra, o Paulo Guedes é um craque em Guedes we trust. Você, Vera, o que achou das falas do Guedes? Parabéns para a Denise pela entrevista. Acho que foi a entrevista de alguém no tete-a-tete com o ministro mais longa, mais profunda, desde o início do governo. Ele já deu outras para um conjunto, um colegiado de jornalistas, né, em que até a natureza dessas entrevistas acaba fazendo mudar muito de assunto e se perder o foco. Então, uma entrevista muito profunda, muito interessante. Eu só acho que ela revelou aí que não havia tal linha de montagem
de projetos que o ministro prometeu para logo depois da reforma da Previdência, Vitor. E aí isso pode agravar algo que eu acho que já está ocorrendo internamente no governo e externamente também por parte do mercado, que é o chamado teste de estresse do ministro Paulo Guedes. Ele ainda é essa bola de confiança do mercado, ele é aquele em que todo mundo põe os olhos e imagina que estão depositados os destinos do país, a chance de a economia dar certo, mas começa a haver interna e externamente uma percepção de que se vendeu que havia muitos projetos quando eles não estavam acabados. Na entrevista ele faz a confissão mais cabal disso. Ele diz que a reforma tributária do governo se autoimplodiu com o fim da possibilidade de se cobrar a contribuição sobre pagamentos. E aí ele deixa claro que o Marco Sintra teve de sair porque foi o mais associado a isso, mas quando ele mesmo ainda no dia de hoje, a defesa desse imposto, ele mostra que não era uma política do Marco Sintra, e sim dele, e que no lugar dela não há nada para ser erigido. Então, a gente está meio na estaca zero nessa questão da reforma tributária. Ele fala que tem 2 consultores externos que vão ajudar, que o atual secretário da Receita vai ficar mais cuidando da Receita, das missões da Receita, e que a reforma vai ser feita por outro time, mas para mim, ele falou na semana passada que não antes de 2 semanas se envia esse projeto. Então, veja que é algo essencial e para que o governo ainda não sabe dizer o que quer. Da mesma maneira, começa um questionamento, quando falta entrega, né? E agora está sendo mais comum ser ouvido isso internamente. Ainda temos muito poucas entregas. Isso é uma dialética, uma dualidade muito comum em governos. O ministro da Economia começar a ser cobrado, é o teste de estresse a que me referi. Só que os ataques a ele começam a partir de áreas muito próximas ao presidente Jair Bolsonaro. Escrevi sobre isso na minha coluna de ontem. Então, depois de um estresse com o Moro, começa a surgir no entorno do presidente quem fica ao seu ouvido dizendo que o Guedes não entrega, que não é bem assim, que, olha, o teto de gastos deveria ser flexibilizado. Ele sabe que isso está em curso, ele sabe que isso tem lugar em pessoas muito próximas do presidente. E se isso começar a vicejar no interior do governo, é meio caminho andado para o mercado se desesperar. Então, é preciso que o Ministério da Economia coloque a sua engrenagem para funcionar. Não sei se é óleo que está faltando, eu não sei se é algum outro insumo, mas a tal linha de montagem de projetos precisa começar a ser mostrada. Na sexta-feira deveria ter ido ao Congresso a proposta de privatização da Eletrobras, e ainda não foi. Então tem atraso em várias áreas, em vários projetos que dependem, sim, do Ministério da Economia. E você, Josias? Eu acho que a entrevista do Paulo Guedes revelou um personagem que de fato tem um diagnóstico muito bom, mas a língua do ministro tem se revelado muito mais ativa do que as ações práticas. A cada nova revelação do ministro Paulo Guedes, sobretudo sobre reforma tributária, vai ficando muito claro que essa recriação da CPMF era o plano A do Paulo Guedes, não do Marco Sintra. Fracassado esse plano A, descobriu-se que o plano B não havia plano B, ninguém sabe. Não tinha nenhum plano de contingência. Todo mundo sabia que o Bolsonaro já tinha esculhambado essa CPMF quando foi deputado, esculhambou na campanha. É uma desgraça, ele dizia, isso é coisa de cara de pau. Ainda assim, o principal ministro do governo, seus estrategistas, não tinham pensado na hipótese desse plano A não dar certo. O mais intrigante é que o Paulo Guedes insinua, a certa altura, que a saída do Marco Sintra permitiria agora você conversar com calma sobre esse imposto sobre transações financeiras, a nova versão da CPMF, que ele diz que não é CPMF. Ele dá a entender, a essa altura dos acontecimentos, que o plano B pode ser, na verdade, esse plano que os técnicos estão lá redigindo às pressas, em cima do joelho, pode ser o plano A com uma maquiagenzinha mais caprichada. Quer dizer, não faz sentido isso. Nós estamos no 9º mês de governo. Eu já disse em algum momento, vou repetir aqui, o que faltou na equipe do Paulo Guedes, na verdade, que é uma equipe muito boa, de gente muito competente, mas faltou ali uma criança de 5 anos que pudesse prever o que iria acontecer. A essa altura, o sujeito vir insistir na volta da CPMF, falar, ainda que de forma a lamentar algo que poderia ter ocorrido e não aconteceu, não faz sentido.
Se você coloca isso agora em pauta, você transforma o presidente da República, desmoraliza o presidente e transforma o governo num suicida legislativo. Isso não vai passar no Congresso. Em 9 meses de governo, o Paulo Guedes ainda está vivendo no campo tributário uma crise do plano B. Ele não sabe o que vai botar no lugar do plano A. Quando o Bolsonaro disse lá atrás que tinha encontrado um posto em Ipiranga para abastecê-lo em relação à ignorância econômica dele, não se imaginou que faltaria combustível tão cedo. E, de certa maneira, é meio decepcionante o que está acontecendo na área econômica.